Veja hoje no Jornal da Cidade, Brasil tem quase 3.000 casos e 77 mortos pelo novo coronavírus nas 5 regiões do país. Unaí confirma o primeiro caso da doença aqui na região noroeste. Veja como está a situação e as orientações para os idosos em decorrência da pandemia aqui em Paracatu. Profissionais de saúde enfrentam dificuldades e até agressões durante o exercício da função. Aqui em Paracatu, a ação homenageia profissionais de saúde lá no Hospital Municipal. O OMS cria guia com orientações para profissionais de saúde, idosos e pessoas em quarentena. Produtos de uso contra o coronavírus terão isenção de impostos, afirma o governo federal. Setor de exportações ainda está estável durante a pandemia. Em São Paulo, a empresa desenvolve pulmão artificial para casos graves de Covid-19. O Hospital do Expo Minas começa a ser montado lá em Belo Horizonte. E higienização dos pets também é fundamental durante esse período, viu? O nosso quadro Saúde e Beleza de hoje traz dicas importantes para você sobre a saúde intestinal. Veja como o lavatório adaptado pode ajudar no combate ao coronavírus. Desinformação pelo WhatsApp e pacientes são prejudicados pela falta de cloroquina nas farmácias. Veja também os perigos das fake news sobre o coronavírus e ainda tem os destaques policiais das últimas 24 horas. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Cidade. Olá, olá Paracatu, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Jornal da Cidade desta sexta-feira. Fim de semana chegou, mas para muitas pessoas a semana foi toda de fim de semana, a cidade parada, as pessoas em casa, para menos, recomendação de isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Então você que está em casa aí, ficou a semana toda em casa, está me assistindo, buscando as informações aqui de Paracatu, boa tarde, viu? Seja bem-vindo. Você que está trabalhando e está sintonizado também aqui com o Jornal da Cidade, boa tarde para você. E boa tarde para você que me acompanha também pela rede social, você de outras cidades, sintonizado aqui no Jornal da Cidade, através das nossas plataformas digitais. Sexta-feira, 27 de março, hoje é dia do circo, olha só que bacana, hoje também é dia mundial do teatro. Então, um abraço para todas as pessoas envolvidas com o teatro, principalmente aí os artistas do teatro aqui de Paracatu. E eu começo a edição de hoje atualizando para você as informações sobre a Covid-19. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 7 horas e 40 minutos de hoje 2.989 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 77 mortes, 58 delas em São Paulo e de acordo aí com a Secretaria de Estado de Saúde lá de São Paulo. O Ministério da Saúde atualizou seus números na tarde desta quinta-feira, informando que o Brasil registra 2.915 casos confirmados aí do novo coronavírus e que também já foram registradas 77 mortes. Os dados ainda não foram atualizados aí por todas as secretarias de saúde estaduais do país. Paraíba atualizou o número de casos para 7 no fim da noite de ontem. Já Porto Alegre teve sua segunda morte provocada pela doença, mas ela ainda não foi contabilizada no boletim pelo governo local. Aqui em Minas Gerais, até o momento, são 17.409 casos suspeitos para a Covid-19 e 153 casos confirmados. E, graças a Deus, aqui em Minas não há registro de óbitos em decorrência da doença. Aqui em Paracatu, de acordo com o último boletim divulgado às 17 horas de ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, até o momento, são 42 casos suspeitos e nenhum caso confirmado, graças a Deus, e 3 casos já foram descartados. Ontem, mostramos aqui mesmo no Jornal da Cidade a explicação da médica infectologista sobre o aumento aí no número de casos sob investigação aqui em Paracatu. Teve uma elevação muito grande nos últimos dias. Isso em decorrência da nova forma de classificação dos casos, viu? Se você não viu ontem essa entrevista, reveja essa importante explicação. Com relação ao novo protocolo instituído pelo Ministério da Saúde, fica hoje, então, estabelecido, definido como caso suspeito de Covid-19
todos os pacientes que apresentarem síndrome gripal, ou seja, sinais e sintomas respiratórios, como febre, tosse, falta de ar, dor de garganta, coriza, congestão nasal, nos últimos 14 dias. Tá? Então, é considerado já caso suspeito, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, toda síndrome gripal é considerado, definido como caso suspeito. Né? Nesses casos, como que é feito, como deve ser a conduta? Casos leves, ou seja, aqueles casos com síndrome gripal, com sinais e sintomas leves, sem sinal de gravidade, que é a falta de ar, o principal sinal de alarme, o principal sinal de agravamento é a falta de ar, esses casos leves, sem sinal de gravidade, devem ser conduzidos na unidade básica de saúde mais próxima. E isolamento domiciliar por 14 dias a partir do início dos sintomas. Então, essa é a conduta. Unidade básica de saúde, né? E isolamento domiciliar por 14 dias a partir do início do quadro. Casos graves são aqueles com sinais de agravamento, com sinais de gravidade, como falta de ar, que é o principal. Esses casos graves devem ser conduzidos no hospital, atendimento hospitalar. Então, casos graves, pronto-socorro. Esse paciente, então, vai ser conduzido de acordo aí com as recomendações do Ministério da Saúde, com as recomendações instituídas. Então, esse paciente vai ser conduzido a nível intra-hospitalar. Ainda com relação ao novo protocolo do Ministério da Saúde sobre Covid-19, é importante ressaltar que houve um aumento significativo no número de casos suspeitos da doença no município, né? Mas esse aumento já era esperado, totalmente esperado. Isso porque, devido à mudança na definição de caso suspeito, hoje, como eu falei anteriormente, o Ministério da Saúde considera caso suspeito todo paciente com síndrome gripal, ou seja, todo paciente com sintomas respiratórios, como eu falei, febre, tosse, falta de ar, coriza, dor de garganta, congestão nasal. Então, esse paciente com sintomas gripais é considerado caso suspeito, de acordo com o Ministério da Saúde. Isso porque a transmissão já passou a ser comunitária em todo o território nacional. Por isso, a mudança na definição, essa nova classificação, né? Então, todo paciente com síndrome gripal é considerado caso suspeito. Por isso, esse aumento significativo no número de casos suspeitos no município, que já era totalmente esperado, né? E com relação aos testes, tem se priorizado os pacientes graves e internados, tá? De acordo aí também com a recomendação do Ministério da Saúde. Então, hoje, até o momento, né, os testes são priorizados para aqueles pacientes graves, internados, pacientes em unidade de terapia intensiva e profissionais da saúde com sintomas respiratórios, tá? Isso devido à falta mesmo dos kits, né, que é generalizada. Então, esses pacientes que vão ser testados até o momento, certo? Outra coisa que é importante a gente falar também, né, em relação aos pacientes com sintomas leves, né, os casos leves, como eu já tinha falado anteriormente, a gente recomenda o isolamento domiciliar por 14 dias, né, a partir do início dos sintomas, e é importante também manter os contatos domiciliares em isolamento domiciliar também por 14 dias, né? E claro que cabe ao médico avaliar cada caso individualmente, né? Como já foi falado, o caso suspeito é considerado aquele paciente com síndrome gripal, né? Mas é claro que é importante o médico também, que for prestar assistência, atendimento a esse paciente, ter um bom senso na hora da avaliação, né? Uma boa história clínica, um exame físico, são fundamentais nessa avaliação inicial. Tá aí as explicações, porém, em Unai, cidade vizinha aqui, nossa, 100 quilômetros de Paracatu, foi confirmado o primeiro caso da doença na região. Essa informação foi divulgada pelo prefeito municipal, o José Gomes Branquinho, por meio da sua rede social. Veja aí o pronunciamento do prefeito. Olá, pessoal. Boa tarde. Como vocês veem, eu estou em casa, né? Estou isolado, o expediente da prefeitura já terminou, estou trabalhando em casa. E eu quero informar a nossa população
que nós tivemos um caso comprovado aqui no nosso município. Não é motivo para alarde, mas eu me senti na obrigação de passar isso para a nossa população, como é o primeiro caso. Muito bem, é pessoa consciente, tá? Que estava no Rio de Janeiro e veio para Unai. Essa pessoa está isolada, está tudo sob controle. Eu não posso citar o nome por questões de legislação, mas dizer para a nossa população que é pessoa consciente, é pessoa bem informada, que sabe das consequências e que já tomou todos os cuidados que devem ser tomados. Então, por favor, né, mais uma vez, nós estamos aí nessa história, o que é bom, o que é ruim. Certo é que nós temos que enfrentar a situação, e é isso que eu estou fazendo aqui. Como é o primeiro caso, eu estou levando ao conhecimento de vocês. Mas, por favor, não é motivo para alarde, não é nada disso, porque está sob controle, tá? Meu muito obrigado mais uma vez, e eu não posso deixar de reforçar aqui. A vacina que existe é ficar em casa, é o isolamento. Por favor, e que Deus nos abençoe. O prefeito Branquinho de Unai não informou detalhes aí sobre o paciente, como você viu no vídeo, mas disse que é uma pessoa que retornou do Rio de Janeiro. O prefeito pediu calma à população e reforçou também o pedido para que todos permaneçam dentro das suas residências no isolamento social. Muito importante também informação e calma neste momento para evitar, né, o contágio com a epidemia. E quem foi diagnosticado positivo tem que se manter isolado, e também as pessoas do grupo de risco, é muito importante. E você, como você está enfrentando aí essa maratona de ficar isolado aí dentro de casa? Você está em quarentena? Como é que você está fazendo aí, hein? É preciso esforço, porque a recomendação é essa, né, do isolamento social, apesar de debates políticos acalorados, né, ainda está valendo a recomendação do isolamento social, viu? Quem não pode ficar em casa tem que trabalhar, é importante tomar os cuidados, né, todos os cuidados devidos com a proteção e higienização, tá bom? Olha só, para quem já passou dos 60 anos de idade, a recomendação é bem clara, né? É ficar em casa. Então, idosos estão no grupo de maior risco para complicações do novo coronavírus. Porém, esse isolamento social aí, durante essa quarentena, pode também afetar o equilíbrio emocional das pessoas, viu? Pode causar estresse e até mesmo depressão. O jeito, então, é planejar uma rotina com atividades para o corpo e também para a mente. Quem vê Dona Maria de Lourdes sentadinha assim, não sabe o quanto ela corre. Leva meu neto na escola, fazer minhas atividades de casa, às vezes saía para trabalhar também ainda. Agora ela e todos os idosos do país devem ficar em casa porque são mais vulneráveis ao novo coronavírus. Fácil não é. Conta aí, Dona Edenilde. O que eu mais estou sentindo agora é isso, eu tenho que ficar presa em casa, porque eu saí o dia todo. A falta de interação social e de contato com a família podem gerar ansiedade, tristeza, agravar quadros de depressão e de outros transtornos mentais. Por isso, os psicólogos orientam: em tempo de pandemia, os idosos não devem ser convencidos a ficar em casa, devem ser ouvidos. Como é que a gente faz para conscientizar alguém? A gente faz perguntas. A gente tenta entrar no universo dessa pessoa. Primeiro eu escuto, depois eu falo. É hora de fazer o que sempre faltou tempo, não é, Dona Clemilde? De várias revistas que eu recebo normalmente, mês a mês, eu não estava tendo tempo, tem várias que ainda não li. E livros também. Ir para a cozinha, aprendemos a fazer coisas novas, inventamos, procuro na internet, está sendo legal. A Dona Isaura, aos 80 anos, está a 1000. É cuidar das minhas plantas, pôr a aguinha nelas, conversar com elas, dar bom dia para elas. É a dica da psicóloga. Descubra o que a vovó e o vovô gostam. Os livros são os meus melhores companheiros. Mas para algumas pessoas que gostam de contato com pessoas o tempo todo, talvez essa não seja a melhor via.
Então, talvez as redes sociais sejam a melhor via e alguma conversa pelo WhatsApp ou alguma chamada de vídeo com essas pessoas. Não entendeu ainda a importância de ficar em casa? Vamos ouvir a voz da experiência. Aconselho também para os idosos igual eu também ficar em casa, se comportar, e os que não são idosos também, que não trabalham, ficar em casa para não correr tanto risco. Se todos nós fizermos a nossa parte, eu creio que isso vai passar logo. Estamos gostando de ficar em casa, um aproveitando mais o outro. Beijos.